Olá, conectados e conectadas! Estamos aqui para mais um programa Conexão Márcia Rocha. Gente, fui conhecer um lugar e percebi que nesse lugar eles estão bastante interessados no atendimento de qualidade ao cliente. E aí eu convidei a CEO deste lugar para poder agregar conhecimento dentro do nosso nicho, que é saúde, beleza e autoestima. E eu estou aqui com a Roberta Pampincai, que é CEO do grupo Ashiba Fisiomed. Roberta, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Imagina, Márcia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Roberta, eu tive lá no Ashiba, eu pensei em falar sobre o atendimento cardiológico. Eu tenho certeza que é um atendimento que vocês têm lá, né? Será que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, é um assunto extremamente relevante, importante, principalmente com o aumento de práticas de atividades físicas, né, por pessoas profissionais e pessoas amadoras. Infelizmente, nesses últimos 15 dias, até nós tivemos casos em São Paulo e casos aqui no Vale de atletas que infelizmente chegaram a vir a óbito com infarto, né? Então é um assunto extremamente relevante, extremamente importante para a gente estar conversando aqui hoje. Eu tenho algumas perguntas que chegaram até mim e aí eu já vou fazer aqui para você, tá bom? Aí a gente entra nesse assunto e todo mundo vai ficar sabendo. Gente, é um assunto muito importante para cada um de nós. Vamos lá. A primeira pergunta: qual a importância, Roberta, do check-up cardiológico? Quando a gente fala de saúde, né, qualquer área da saúde é extremamente importante a gente conversar, né? Porque a gente, quanto profissional da saúde, a gente tem a obrigação de levar conhecimento para as pessoas, a gente tem a obrigação de levar orientação. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer um tipo de determinada atividade física, né? E ela se esquece que nós somos seres humanos e que nós temos nossas limitações, né? Então, se você não vai começar a fazer uma atividade física, mesmo que uma atividade física simples, né? É uma caminhada, depois vai evoluir para uma academia, ou vai fazer um beach tênis, que hoje está muito em alta, né? Na nossa região aqui do Vale, você precisa passar com um cardiologista, né? O cardiologista, ele vai fazer uma consulta, ele vai fazer a anamnese, ele vai perguntar sobre o histórico familiar, ele vai fazer um eletrocardiograma, que é um exame extremamente simples, para poder checar se você está apto ou não a começar essas atividades físicas. E dependendo do nível de resposta dessa anamnese, você tem que passar por um check-up, né? Para você fazer outros exames mais relevantes, mais importantes. E nós temos um centro, né, de cardiologia que ele é muito equipado. Nós temos médicos extremamente qualificados, né, equipamentos únicos aqui na região. A gente tem um exame chamado ergospirometria, que as pessoas vão até São Paulo, às vezes, para fazer esse exame, vão para o Rio de Janeiro, porque às vezes nem tem o conhecimento que nós estamos aqui no Vale fazendo esse tipo de exame. E depois do Covid, né, que a gente ainda está num pós-pandemia ou numa pandemia, né, a gente pode se dizer assim, as pessoas elas precisam, principalmente quem teve Covid, viu, Márcia? Quem teve Covid tem que passar por um check-up cardiológico, até para poder voltar para essas atividades físicas, porque nós tivemos alguns relatos, né, de pessoas que não tinham nenhum tipo de cardiopatia e após o Covid elas começaram a ter alguns problemas cardiológicos, né? Então, por isso, mais um motivo para a gente cuidar e fazer esse check-up cardiológico, né? E fazer com quem sabe o que está fazendo, né? É importante. Roberta, você acha que ainda tem aquela cultura de só as pessoas mais velhas, com mais idade, que é bom fazer esse exame? Porque tem um pouco disso, né? E essa cultura a gente tem que desmistificar, né? Porque às vezes pessoas mais jovens estão sofrendo alguma coisa ali e não sabem, não percebem, aí é que vem acontecer alguma coisa. A prova disso são atletas profissionais, né? Que comem bem, que têm um padrão de qualidade de vida razoável dentro da área, né, de esporte e qualidade de vida. E
já aconteceram N casos de jogador de futebol morrer em campo, né? E aí a gente não tá falando de pessoas aí nos 40 anos, que é quando a gente começa a se preocupar um pouco mais com check-ups, né? Pessoas até 30 geralmente tem muito jogador. E já tivemos casos de morte súbita em campo, né? Depois vai fazer uma anamnese, vai fazer uma investigação, e são pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de problema cardíaco, extremamente jovens e que vêm ao óbito, né? Então essa parte a gente precisa sim reforçar, ainda mais com o número de academias que tem aí aberto, né? Os donos de academia, é muito importante que eles, antes de aceitar um atleta, eles peçam para ele levar um atestado de aptidão, né? Sim. Porque senão também acaba que correndo-se um risco desnecessário para a vida da pessoa e para a própria academia, né? Isso serve até para os bem jovenzinhos, né? Até para as Sim, crianças, porque as crianças hoje a gente vê que tem uma vida bastante sedentária, né? Sim. Então assim, é algo que se a pessoa faz vai ser preventivo para ela, né? Sim, muito importante, até pela, né, o estilo de vida hoje, né? Os enlatados, os embutidos, as bobagens que a gente come hoje. Realmente você não escutava quase falar crianças abaixo de 8 anos de idade com colesterol para ser tratado. Hoje é até comum, é muito comum, né? Então é importante até os mais novos passarem por esse check-up. E a Shiba Fisiomed tem esse tipo de serviço? Nós temos inclusive programas de check-up. Programas de check-up para atleta, programas de check-up para cardiológico, para executivo, para executiva, né? Que são pacotes já voltados com uma ênfase maior, inclusive na parte cardiológica. Você viu, gente? É isso que eu falo, eles são focados no atendimento ao cliente. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os exames, Roberta, que compõem o check-up cardiológico? A gente faz, primeiramente tem que se passar com o médico, né? Essa decisão do que se fazer de exame do médico, o médico que vai estar determinando, mas tem alguns exames que já compõem, já é de praxe fazer, como exames de análises clínicas, exame como o ecodoplercardiograma, a ergospirometria ou teste ergométrico. Quem vai estar decidindo isso é o médico na hora da consulta, vai passar com o nutricionista, vai passar com o fisioterapeuta, né? Vai fazer a parte, se necessário, de um raio-x, porque dependendo do tipo de check-up, se for para um atleta, às vezes a parte ortopédica dele também requer uma certa atenção. Então a gente está preparado para receber, para fazer esses exames. Ah, tá. Então a pessoa passa no médico lá, né? E lá mesmo o médico já faz como a gente pode falar assim, aquele pacote de exames. Olha, você, no seu caso, vai precisar desses exames. E lá mesmo a pessoa já resolve tudo isso. Sim, num tempo muito curtinho, né? Ela fica lá meio período, às vezes depende da quantidade de exames que ela for fazer, mas o interessante é ela não sair de lá, né? Então ela chega, ela faz o exame de sangue, ela toma um cafezinho, ela já vai passar por outros exames. Se tiver algum problema de hipertensão arterial, já faz um exame chamado MAPA, né? Que ele checa a pressão arterial do paciente. E tudo isso em um único dia, em poucas horas, a pessoa ela já sai tranquila para ela seguir no início de ano, né? Então todo mundo faz o planejamento que vai fazer no ano, né? A questão das atividades, já sai tranquila já. Tudo dentro de uma pastinha personalizada, né? Ali vai ter o acompanhamento de quanto em quanto tempo ela tem que retornar na clínica, né? É bem interessante, é um programa muito bom que a gente tem tido assim bastante adesão, inclusive pelas empresas, viu, Watson? Como a gente tem a parte de medicina ocupacional, a gente tem agregado muito valor às empresas que cada vez estão mais preocupadas com os colaboradores também. Então, gente, olha só, nós temos aqui em Taubaté, em Pinda, e onde mais, Roberta? São José dos Campos também, né? Nós temos uma unidade ali na Porto Novo, né? E essas 3 cidades pode-se fazer o check-up. Eu já conheço a clínica e vejo que é muito bom mesmo. Agora você que não conhece, agora você sabe que tem um lugar no Vale do Paraíba que você faça o seu check-up cardiológico. É muito importante. Agora, Roberta, tem alguma contraindicação
A contraindicação é não fazer depois de todas essas orientações, de toda a importância que nós falamos aqui, né? Essa é a contraindicação. Interessante. Agora me fala, quais são esses médicos que trabalham lá? Hoje nós temos diversos cardiologistas, médico do esporte, inclusive, para atender. Tem muitos cardiologistas assim que já estão conosco há muitos anos. Eu tenho o Dr. Edson, eu tenho o Dr. Lamartine, nós temos tem vários médicos e todos eles extremamente capacitados a dar o melhor atendimento para todos os clientes. Então, Roberta, como fazer para obter esses benefícios, né? Na questão de valores mesmo. Porque a gente percebe assim, muita gente tem plano de saúde, eu tenho certeza que lá atende, né, alguns planos de saúde. Então, Roberta, como fazer para que a população, no caso, venha ter esse exame lá no Shiba? Porque nós percebemos assim, de uma época para cá, muitas empresas saíram aqui do Vale, né? E muita gente ficou sem emprego. Então, assim, tem aqueles que têm plano de saúde, mas tem muita gente que não tem. Essas pessoas têm acesso ao Shiba? O legal do check-up, né, que ele é uma tendência em grandes metrópoles, né, que geralmente ele sempre foi um serviço extremamente caro, né, e tem essa questão, é um check-up, ele tem até o certo brio do check-up, né? Mas nós, entendendo essa realidade de mercado, até porque nós trabalhamos com outros segmentos dentro da saúde, nós montamos alguns programas onde a maioria dos exames hoje tem cobertura pelo convênio médico e nós atendemos praticamente todos os convênios aqui da região. Nós podemos trabalhar com um sistema híbrido onde parte desse check-up é coberto pelo convênio, parte é pago, ou ele totalmente pago, com tabelas extremamente acessíveis. E temos o cliente fidelizado também, que é um programa que ele surgiu exatamente após a questão da pandemia e de muitas pessoas terem perdido os seus empregos. Então também, se falar conosco, olha, eu precisava de um valor mais acessível, eu vou aderir ao cliente fidelizado, também é um serviço que ele pode fazer, pode parcelar no cartão de crédito. É o que você falou lá no comecinho, né? Mas nós no Grupo Shiba Fisiomed, nós temos uma preocupação muito grande em fazer um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado. Então a questão do valor, ela é totalmente conversada dentro da clínica. Não é isso que a gente vai deixar de atender a população, não é isso que a gente vai deixar de cuidar da saúde do próximo, né? Então tem N programas dentro da clínica que a gente consegue atender a população, as empresas, né? Fazemos pacotes para as empresas também, e isso que é o importante para a gente, é cuidar mesmo do nosso próximo. E aí a pessoa só não faz o check-up cardiológico se ela não quiser fazer, né? Exatamente. E a gente sabe que todo mundo quer estar em dia com a saúde, não é verdade? Roberta, muito grata, né, pelo fato de você ter vindo até aqui. Deixa pra gente o seu telefone, o telefone do Shiba, para que as pessoas entrem em contato. E também para você que tem empresa, seja grande empresa, seja média ou seja pequena empresa, né, Roberta? Pode entrar em contato, porque tem planos especiais para o seu funcionário. Nosso telefone é 12 3932 9100 e as redes sociais @Grupo Shiba Fisiomed. Então tá aí, gente. Esperamos que você volte mais vezes e vamos falar sobre saúde nos outros programas também. Eu que agradeço o convite e até uma próxima. Estou aqui hoje com uma pessoa que tem um projeto incrível. Um projeto que visa gerar renda sustentável voltado para mulheres. Estou aqui com a Eliane da Mimowork, Costurando Laços, um projeto incrível. Eliane, estou muito feliz com a sua presença aqui, onde o público vai saber mais sobre esse lindo projeto que você tem, que está fazendo muito sucesso aqui no Vale do Paraíba. Gente, fui atrás dessa mulher e falei, você precisa vir se conectar com a gente, porque o assunto que ela traz é incrível. Muito obrigada, Márcia. Eu que sinto a alegria, né, e agradeço de estar participando do seu programa. A Mimowork, Costurando Laços, ela tem como objetivo justamente isso, costurar os laços, né, entre o empreendedor, entre as indústrias, entre as mulheres que precisam estar trabalhando, né. O que eu percebo, eu acho que isso deve ser comum em muitas regiões,
se não for no mundo, né? A dificuldade da mulher, né, com filhos pequenos, de se enquadrar no mercado de trabalho comum, né, de 8 horas a jornada trabalhada. E é muito raro a empresa que consiga ter essa disponibilidade para a mulher poder trabalhar e ter uma renda. Foi então que eu desenvolvi o projeto Mimowork Costurando Laços. Me fala uma coisa, como que funciona esse projeto na prática? Porque quando você fala de mulheres que têm filhos, eu sei, porque eu já tive filho, né? Assim, eu tenho um filho já grande agora, mas eu via essa dificuldade. Às vezes, a mulher arruma uma vaga na creche, mas ela não arruma um trabalho que consiga coincidir com essa vaga da creche. Às vezes ela não arruma vaga na creche. Como é que isso se dá no dia a dia mesmo, na prática, que a mulher chega até você? E eu tenho certeza que cada uma tem uma dificuldade e uma particularidade. Como é que você faz isso, assim, isso funcionar? Explica para mim. Então a Mimowork, né, hoje ela é uma empresa privada, né, um CNPJ, e eu costumo dizer que é um empreendedorismo social. Ou seja, nós temos que ter lucro para poder manter a empresa, porém o nosso objetivo maior, o valor, não está no financeiro, e sim enquanto isso pode impactar a vida das pessoas, né? Ou seja, eu tenho mulheres no projeto que elas costuram exatamente dessa forma que você falou. Cada uma tem uma disponibilidade de tempo e de horário. Então, nós tivemos agora o último evento, né, que nós fizemos, uma empresa nos contatou e em 14 dias foi produzido mais de 1.000 bolsinhas, né, uma nécessaire, que na realidade deu um start assim, de algo que a gente pode estar produzindo para as indústrias, para as pessoas que queiram estar revendendo os nossos produtos, né? E teve algumas que produziram 200 peças, outras produziram 300. Teve uma que produziu 10, porque ela aprendeu e ao invés dela pagar um curso, ela aprendeu a fazer, começou a produzir e já teve renda. Isso trabalhando na casa dela com a costura. Talvez você ou alguém que esteja nos assistindo fale assim, mas isso já existe. As pessoas dão esse tipo de trabalho, as pessoas confeccionam camisetas, roupas, né, na casa. Sim. Mas será que é de uma forma humanizada? Será que o valor é justo que se paga a essa mulher? Porque o objetivo é justamente esse. Ela ter condição de ter um valor justo, né? Uma renda que possa ser adequada para ela, né? Naquele momento. E que ela possa também cumprir com o seu papel de mãe ou as outras obrigações. Se você tiver um trabalho em casa, mas que consuma todo o seu tempo, né, que para você conseguir ter uma renda, você tem que costurar de madrugada até a noite, aí não está sustentável esse trabalho, né? É verdade. E é assim, o Mimowork, eu chamei a Eliane aqui porque eu percebi, né, como ela falou sobre ela está costurando laços. Mas o Mimowork é porque a empresa dela mima essas pessoas, essas mulheres. Não é apenas a questão financeira mesmo. A gente sabe, né? Também tem essa questão, porque a pessoa tem as suas contas, mas ela se sente mimada, ela se sente acolhida. E isso impacta muito a nossa sociedade. E para você que tem uma empresa, ou para você que quer fazer alguma coisa, entre em contato com a Eliane, que ela tem várias ideias e que você que está aí pode entrar em contato com ela e ajudar essas mulheres a impactar a vida de alguém. Se você ajuda uma pessoa, você ajuda o mundo inteiro. Pense nisso. Eliana, e quais são os produtos que esse projeto faz, que esse projeto fabrica? O intuito é darmos às mulheres a oportunidade de ter uma renda continuada e não pontual, né? Muitas já produzem, colocam seus produtos de artesanatos ou confecções numa feira, numa loja ou vendem online. Mas a dificuldade delas é terem uma garantia de que todo mês elas terão uma quantidade limite ou um X que elas podem contar. Nós temos uma pessoa que faz a peça piloto. Essa peça é enviada, né, ao nosso cliente. Ele dando o ok, é produzido em série.
né? Além da confecção de uniformes e roupas em geral, o nosso carro-chefe agora, eu até gostaria de te entregar um mimo. Ai, que lindo! Ai, eu já vou abrir. Eliane, e me fala uma coisa, a pessoa precisa ser costureira profissional para fazer uma peça tão bem acabadinha, assim, tão bem feitinha, né? Então, Márcia, o amor, né, quando tudo é feito com amor, ele é bem feito. E essa pessoa, essa que eu te disse agora há pouco, né, que ela costurou as 10 bolsinhas, ela tinha pouca noção de máquina. Então, qualquer pessoa, até uma criança, se você explicar com amor, com carinho, ela vai costurar, né? Então, isso ela vai fazer usando as técnicas, né? Que quando se usa as técnicas, ela consegue fazer um produto bem feito. E por que essa bolsinha é um carro-chefe da sua empresa, vamos dizer assim? Então, o que nós percebemos, né? Além de ser um produto fácil para a pessoa estar aprendendo e depois ela ir para outros segmentos da confecção, é um produto que as empresas podem estar colocando a sua marca, né, dando de presente. É um produto que marcas de maquiagem podem estar fazendo a sua bolsinha com o seu logo. E também tem uma classe de mulheres que elas já geram essa renda de forma autônoma, de acordo com a sua disponibilidade, que são as mulheres que vendem cosméticos, perfumes, né? Vou estar citando o nome de algumas aqui, mas existem muitas. Mary Kay, Natura, essas pessoas que você está falando? Exato, e eu gostaria de convidá-las para fazer parte da Mimowork Costurando Laços. Porque quando nós compramos um produto desenvolvido, confeccionado na nossa região, o dinheiro vai circular aqui. Essas mulheres que têm uma dificuldade para estar conseguindo um trabalho, né, de 8 horas por dia e podem trabalhar no conforto da sua casa, cuidando dos seus filhos, né? Ou também aquelas que por um motivo ou outro, independe de ter filhos pequenos, tem alguma dificuldade para se ingressar no mercado de trabalho, elas podem estar produzindo, elas vão ter renda. Você vai estar ajudando, vendendo os nossos produtos. E essas mulheres, consequentemente, terão mais recursos para comprar um batom, perfume, se cuidar, se amar. Porque é interessante que ninguém dá o que não tem. Então, se a gente não resgata essa autoestima, o se cuidar, o se amar, é difícil, né? A mãe, às vezes, ela tá o dia todo ali com a criança e não consegue dizer uma palavra de amor, de carinho, porque ela não tem pra ela. Não é maldade, ela não tem pra ela, ela ficou esquecida. E uma das entrevistas, né, que eu fiz com algumas mulheres era algo que eu não tinha percebido, mas uma falou assim: nós não estamos esquecidas. Ou seja, muitas das vezes a mulher, por ter essa dificuldade, né, por ser mãe e filhos pequenos, não se enquadra no horário normal de trabalho, os filhos crescem e ela não consegue voltar, né, ao mercado de trabalho. Aí os filhos casam, vão embora, tem a sua vida e às vezes ela se sente esquecida. Então, embora os filhos talvez nunca vão esquecer todo o trabalho, todo o amor, mas eles têm a vida deles para continuar. Então, algumas vezes as pessoas falam assim: você morreria pelos seus filhos, pela sua, né, por alguém que você ama? Gente, eu vou dizer, é fácil dizer eu morreria, difícil é você dizer eu quero viver. Então eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu quero estar envolvida com pessoas que tenham esse olhar de que tudo é possível e de que você pode mudar a sua realidade se nós entendermos a importância da sustentabilidade. Embora o nosso preço talvez nunca vai competir com valores que vêm de outros países, né? Ou de indústria, grandes indústrias, mas o valor real da nossa peça não está no valor monetário, e sim enquanto isso representa, enquanto isso impacta a nossa vida, a sua vida e a vida das pessoas ao nosso lado. Olha, gente, uma lição de vida, né? E você pode ajudar também. Você que vende Avon, Natura, Mary Kay, enfim. Ou você que tem uma empresa, você que é empresário, que pode fazer muito mais, que seu braço alcança um pouco mais longe, entre em contato com a Eliane,
eu tenho certeza que ela vai ter um projeto que vai caber dentro do seu bolso e que vai impactar a vida de outra pessoa, de uma mulher, porque a mulher, ela não deixa de ser mulher depois que ela se torna mãe. Então, ajude uma mulher a ser feliz, por quê? Porque a sua mãe é uma mulher também. Mas não é isso, gente. Por favor, entre em contato com ela, porque o projeto dela eu conheço, é lindo. E olha, tá aqui para você, está na sua mão, para a nossa localidade, o dinheiro circular aqui, a mulher que consome, que vende, ela também compra, e a mulher que compra também vende. Então é assim, ó, é um ciclo, não é mesmo, Eliane? Eliane, deixa aqui a sua rede social, o seu telefone para quem quiser te encontrar aqui para o nosso público. Então, vou passar o meu WhatsApp, que é 12 996 05 7873. E é interessante que esse projeto, ele não está só aqui em Taubaté, Tremembé, Quiririm, na atividade da Serra. A intenção é estar levando ele para o Vale do Paraíba e, por que não, mais longe. Então, por exemplo, se uma grande indústria de uma determinada região compra os nossos produtos, nós vamos fortalecer aquela região, nós vamos formar novos polos naquela região. Então, conto com vocês. Muito grata de você estar aqui hoje e é claro que o nosso público quer ver você aqui mais vezes. Esperamos que você volte. O convite está feito, tá bom? Muito obrigada. Atendendo a pedidos, estamos aqui novamente com o Dr. José Stefano, cirurgião geral do aparelho digestivo e especialista em tratamento cirúrgico de obesidade. Doutor, muito obrigado novamente por estar aqui. E fico muito feliz de poder falar de um assunto tão importante para todas as pessoas, né? Não só do Brasil, até do mundo, né? Que é o tema obesidade. E para a gente começar, doutor, vamos tentar definir exatamente o que é obesidade. O que significa isso? Assim, essa palavra obesidade se refere exatamente ao quê? Vamos fazer isso ficar um pouco claro para o nosso público? Vamos ser simplificar também, né? Para não ir buscar a etimologia, né? Do grego, porque chama obesidade, né? Mas significa que a pessoa está acima do seu peso ideal, baseado no excesso de gordura em relação à sua massa magra. Então, uma vez ele fazendo um exame chamado bioimpedância, ele consegue identificar se ele está proporcionalmente correto, tanto na quantidade de massa magra, que são os nossos músculos, nossos ossos, a nossa água no corpo, e em relação à quantidade de gordura que ele acumulou. Tudo deve ter o seu equilíbrio. Então, quando a pessoa está fora desse equilíbrio, ou seja, ela tem mais parte de gordura do que de massa magra, significa que ela entrou nesse termo, né? O termo obesidade. Exatamente. Tá. E hoje, obesidade, nós podemos classificar em vários graus, e uma vez que você entendeu que a pessoa é obesa, ela é doente, né? Já está doente. Então isso é muito importante, não achar que a obesidade é simplesmente, eu sou gordo, mas tem saúde. Não, não é assim. Nenhum obeso tem saúde. É isso mesmo, doutor, porque eu ouço muito falarem isso, viu? A pessoa está acima do peso, mas ela fala, não, mas os meus exames estão maravilhosos e eu sou cheinho, sou gordinho, mas eu tenho saúde. Isso não existe? Isso é mito? Isso é um mito. As pessoas que estão com esse desequilíbrio entre a massa magra e a massa gorda, sendo que a massa gorda está acima do limite, ele já está sofrendo de um processo inflamatório crônico silencioso que nós já falamos da outra vez, né? E isso ao longo do tempo vai trazer doenças. Isso entra na parte do desequilíbrio mesmo. Isso também se fosse ao contrário, né? A pessoa não ter nada de uma gordurinha, porque a gente precisa também, né, doutor? Sim, claro. Não pode ter só massa magra. Exatamente. E tem pessoas que são desequilibradas tendo só massa magra, precisa tratar. Então a pessoa também que tem mais parte, né? Isso, Entendi. Pessoas que são extremamente magras, né, que não conseguem acumular gordura,
ele tem um defeito genético e Tem algum endócrino desequilíbrio, e que traz um desequilíbrio. Muitas pessoas, como mulheres, por exemplo, que são extremamente magras, muitas atletas, por exemplo, com índice de massa corpórea, cuja quantidade de gordura está lá em 6%, 5%, elas têm dificuldade para engravidar, porque está faltando a massa gorda para complementar os hormônios que ela precisa para amadurecer os óvulos. O contrário também, a pessoa, tanto homem como mulher, com muito excesso de peso, de massa gorda, vai ter problema com relação à sua parte hormonal na questão da fertilidade. Um exemplo que eu estou dando, entendeu, Márcia? Entendi. Então isso que fique claro, não é que a gente está falando de gente gorda, nosso Deus, gorda. Não, nós estamos falando de desequilíbrio e de obesidade nessa questão, na questão do desequilíbrio corporal que faz mal. Doutor, o que causa a obesidade? Deve ter alguns fatores que causam, não é verdade? Sim. Em primeiro lugar, nós temos que considerar a genética, que é a família, né? Vai bem da parte familiar. Os pais, os parentes próximos, né? Primos, tios, avós. Se tiver muitos casos de obesidade, significa que essa pessoa dessa geração, tem uma tendência genética maior. Ela influencia mais ou menos em 15% a 20% no desencadeamento da obesidade. Em segundo lugar, vem o fator ambiental. Esse tem um espectro grande. Seria a alimentação, seria a falta de atividade física, seria os problemas emocionais, de conflitos, de estresse, né? A falta do exercício, né? Que nós já falamos. Isso tudo são fatores que causam, que são ambientais, que nós podemos administrar melhor, mas infelizmente o mundo moderno, né, esse mundo que nós estamos vivendo, pela alimentação está extremamente difícil, porque a indústria cada vez mais está processando os alimentos, até porque a população aumentou muito. Então, desde lá do campo, na produção dos alimentos, tanto dos alimentos vegetais, né, como os alimentos das proteínas animais, elas estão hoje com substâncias que podem causar o desencadeamento de obesidade, né? Na questão do estresse, é uma questão que a pessoa tem que saber administrar através de uma terapia, através de uma religião, através de uma meditação e, logicamente, fazer isso entrar num certo equilíbrio. É fácil? Não é fácil. Nem a primeira, nem a segunda, né? A atividade física. Nós estamos muito limitados hoje ao tempo. Os casais hoje precisam, para complementar o seu ganho em casa, né, os seus gastos e tudo mais, que o marido e a mulher trabalhem. Então acaba chegando cansado do trabalho, tem tarefa para fazer com os filhos, tem compromissos outros que acabam dificultando a atividade física. E com tudo elétrico hoje, né, você aperta um botão, tudo acontece, desde o carro até a cozinha e tudo mais, televisão. Então as pessoas fazem pouca atividade física, o que prejudica na ganha de massa magra. Quando você não ganha massa magra, tudo aquilo que você consumiu durante o dia, durante o tempo, ele não vai ser eliminado na forma de fezes. O organismo vai selecionar o que não presta, vira fezes. O que presta, ele guarda. Se não gastou, vai para o cofrinho, chama gordura, né? E aí a pessoa fica acima do peso. Se você está acima do peso, você sabendo esses fatores, que eu até tenho marcadinho aqui, ó, alimentação, atividade física, estresse, emocional, a questão da genética, então você pode avaliar quais desses fatores que está desencadeando esse seu excesso de peso e vai atrás de ajuda, né? Vai procurar ajuda para saber aquilo que está te fazendo mal e aí sim você pode combater esse excesso de peso assertivamente.
Doutor, quais as consequências de a pessoa estar acima do peso? Vamos primeiro classificar o excesso de peso. O normal, pela Organização Mundial de Saúde, é você dividindo o peso pela altura ao quadrado, você vai encontrar o índice de massa corpórea. A Organização Mundial da Saúde engessou de uma certa forma para facilitar e economizar em outros exames. Você faz mede seu peso numa balança, a sua altura numa fita métrica, e dividindo o peso pela altura ao quadrado, que é multiplicar a altura pela altura, você vai encontrar um valor. Se esse valor estiver entre 18,5 e 24,9, vamos arredondar para 25, você está dentro de um padrão normal. Eu, particularmente, considero os homens com um valor normal em torno de 28 de massa corpórea, de índice de massa corpórea. E as mulheres, sim, eu considero 25 como excesso para considerar dentro do padrão. De 25 a 30, nós consideramos então sobrepeso. Acima de 30 até 35, consideramos obesidade grau 1. Então já entrou no quadro de obesidade. Anterior foi sobrepeso. E já tem problemas relacionados à saúde. Não tão grave, né? E depois entramos acima de 30 na obesidade, que classificado pelo CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele já entra como doença mesmo, né? Então o paciente já considerado obeso, ele já é doente. Aí tem o grau 2, que vai de 35 a 40, o grau 3, que vai acima de 40 até 50, e acima de 50 o super obeso. Eu quero fazer um adendo aqui com relação ao chamado obesidade mórbida. Muita gente fala, eu não sou obeso mórbido, então eu não estou doente. Não. Ele passou do sobrepeso, ele já entrou num quadro de perigo, de sinal amarelo. Passou de 30 de MC, ele já entrou no quadro de obesidade, de doença mesmo, considerado como doença. E aí ele pode começar a ter problemas de saúde, independentemente se o termo morbidade está ligado ou não. Porque a morbidade quer dizer morbidez, quer dizer coisa ruim. Uhum. E a pessoa pode ter um índice de massa corpórea de 32 e já está diabético, já está hipertenso e já tem outros problemas de saúde. Claro que quanto mais ele vai ganhando massa gorda e chegando a 40, 50 de IMC, ele está muito, muito atacado pelo excesso de gordura, que é uma coisa lenta que vai acontecendo, mas as doenças vão aparecendo, diabetes, hipertensão, sobrecarga óssea, problemas emocionais relacionados à autoestima, né, autoimagem e outras doenças, né, que podem aparecer, como cálculos de vesícula, depressão e etc. Vocês têm que fazer essa conta para saber se você está acima do peso, mas faça a conta certa. Não vai fazer a conta lá peso versus altura e falar assim, eu não sou gorda, eu sou baixa. Eu deveria ter 4 metros. Não, você está acima do peso sim, né, doutor? Tem que fazer a conta certa, né? Muita gente às vezes chega no consultório com o quadro só de olhar, todo mundo, não precisa ser médico, né? Deve que está obeso. Fala, o que você está procurando? Doutor, eu queria crescer, porque se eu crescer, eu fico magro. Doutor, olha só. Não, o pior é que você sabe que tem um amigo meu que ele tem 2,10 metros. E ele pesa 130 quilos. E ele é magro, né? Aí eu falo pra ele, Bruno, eu não sou gordinha, Bruno, eu sou baixa, Bruno. Né? Então, mas vamos fazer essa conta certinho e procurar ajuda. Doutor, quais as formas de combater a obesidade? Primeiramente, nós falamos do problema genético. Não temos como ainda mexermos no problema genético, né? Então, a pessoa tem uma genética, várias pessoas da família são acima do peso ou obesos, e ele tem uma genética favorável, né? Então, ele pode mexer na outra parte, que são os 80%, 85%, que está no ambiente, mexer na sua alimentação, mexer na sua atividade física, mexer no seu estresse, e aí ele vai procurando ajuda em cada segmento desse, né? E, logicamente, nada cai do céu. As pessoas, para poderem conhecer melhor os alimentos, têm que ler a respeito do alimento, conhecer o alimento,
saber que tudo hoje é industrializado, muito processado, tem drogas que são viciantes no meio disso e que promovem até a obesidade, diabetes. Exemplo, glutamato monossódico. Um exemplo só. Peraí, doutor, acho que eu vou cortar o senhor um pouquinho para a gente deixar para o próximo programa as formas que você pode combater a obesidade. O senhor volta aqui, doutor? Quantas vezes você me chamar? Então tá. Então, ó, gente, prazer. Aí já ficou com aquela vontadezinha de quero mais, né? É. Então venha para o próximo programa e assista com a gente quais as formas que você, que está acima do peso, pode combater. Quero te parabenizar esse salto que você deu na sua carreira e acho fantástico isso como empreendedora, como buscando os caminhos. É um exemplo para muitos profissionais, tenho certeza. Segundo, quero agradecer você ter me chamado para poder falar de um tema tão importante para a grande maioria da população. Hoje nós temos 55% da população acima de 18 anos acima do peso, e nós estamos chegando a 26% de obesos. E sem falar das crianças e adolescentes que estão num crescente muito grande, principalmente por conta de ficar trancado em casa, né, que eu vou chamar de confinados, né, o medo que os pais têm de acontecer alguma coisa, e eles ficarem com liberdade de abrir geladeira, abrir as coisas e comerem e ficar o tempo todo no celular, na televisão, no tablet, etc, né? É isso aí, pessoal. Então, esperem o próximo programa, nos assistam para saber mais sobre esse assunto.